Por quê? Você não precisa de nada além da tua vontade e da tua coragem para você começar a empreender. Não somente num próprio CNPJ, sem CNPJ e também no CNPJ de alguém. Sim. Então, tem que ter coragem, tem que ter vontade, tem que ter resiliência, tem que ter consistência e tem que construir credibilidade. Exatamente. Por que a gente trouxe essa pauta, esse primeiro ponto aqui? Porque a gente escuta muito e vê muito, né, que as pessoas o tempo todo ficam esperando estar 100% pronto ou ter muita coisa para começar a empreender, para começar a fazer acontecer. E assim, para você dar o pontapé inicial, você nem sempre você vai precisar de grandes coisas. Então, você vai precisar, como aqui está falando, não precisa de muito. Precisa ali do necessário que a gente vai pontuando ali nos próximos, né, itens aqui que a gente separou. O segundo é um pouco polêmico, mas tem que ser dito, porque muitos fazem essa confusão, que é: primeiro vem o seu CNPJ para depois vir o seu CPF. Por que é polêmico? Muita gente fala que você tem que ter um CPF forte para depois você ter um CNPJ bom. Só que nada adianta você ter o seu CPF forte e o seu CNPJ fraco. E aí, quando a gente traz isso, a nossa trajetória, a minha e do Átila, isso eu aprendi com ele, é que você foi ali, o seu CNPJ está faturando, não adianta nada você ter um caixa alto se você não reinveste aquele dinheiro no seu próprio negócio. Você foi lá, você fez um resultado, daquele resultado, gerou lucro, você pega aquele lucro e joga para você. E o seu negócio? O que você está fazendo com o seu negócio? O que você está reinvestindo? Né, Átila? O que você pode compartilhar com a gente que esse ensinamento você fala e sempre falou muito e pegou forte nisso? Eu quero compartilhar que você não precisa de muito para você começar, ou que você não precisa de nada, além de tudo que eu falei alguns minutos atrás. E quando eu falo sobre CNPJ forte, é o quê? É você reinvestir tudo no seu caixa. Você pegar o seu caixa e você investir no seu próprio negócio. Não é você tirar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Tudo tem um momento certo. Mas primeiro que se o seu CNPJ não estiver forte, se você não tiver caixa, se você não tiver estrutura, não adianta nada. Que eu vejo um monte de gente, um monte de dono de relógio, casa de praia, casa própria e o quê? E a sua empresa está faltando maquinário, a sua empresa não está pagando bem os seus funcionários, a sua empresa não aguenta 4 meses, 5 meses de uma grande crise, a sua empresa não está, vamos botar aí, com seu caixa robusto, para caso tiver algum efeito colateral, a política muda, o câmbio muda, as coisas acontecem e você está todo imobilizado na sua pessoa física e a sua pessoa jurídica ela foi enfraquecida pela sua vaidade, pelos seus desejos, pelos seus prazeres. Eu vejo empreendedores e empresários cometendo esse erro. Porque é muito fácil, porque você vê aquele dinheiro na conta, mas aquele dinheiro da conta não é seu, aquele dinheiro é da empresa. A empresa precisa estar saudável, precisa ter caixa. Caixa disponível não é como é que diz, caixa para usar no seu CPF. Então, quando eu uso esse termo que o Francine acabou de falar, CNPJ forte primeiro e CPF fraco, é o seguinte: primeiro eu priorizo a empresa, primeiro eu priorizo aonde eu estou ganhando, Sim. Primeiro eu vou reinvestir, primeiro eu vou comprar caminhão, primeiro eu vou ter estoque, primeiro eu vou ter um caixa de reserva, eu vou ter um colchão, primeiro eu vou ter dinheiro para fazer uma obra, para fazer alguma coisa, não vou ficar pagando juros de cheque especial, não vou ficar pagando juros ao banco. Por quê? Porque eu soube o quê? Controlar a minha vaidade, controlar o meu ego, esperar o momento certo para eu dar o passo, para eu consolidar alguma coisa no meu CPF. Primeiro, consolida o CNPJ para depois você fazer algo no seu CPF. Viva abaixo das suas possibilidades. Viva abaixo de tudo que você está pensando em fazer. Porque durante muito tempo
A gente tinha condição para ter uma casa melhor, a gente tinha condição para ter um carro melhor. Eu já andei de carro alugado durante 3 anos, porque eu fazia a conta e eu via que ter um carro alugado era melhor do que ter um carro próprio. Sim. Porque eu consegui controlar o quê? A minha vaidade. Eu consegui controlar a necessidade do meu CPF, porque eu tinha que ter caixa, eu tinha que ter um caminhão, eu tinha que ter equipamento, Sim. eu tinha que ter uma prensa, eu tinha que ter máquinas. E quanto tempo que a gente ficou? A gente ficou aí com, acho que 10 anos morando de aluguel, ou mais, morando de aluguel, mudava, fazia isso. Então, quando as pessoas falavam, vocês não têm a casa própria, coitado de vocês, vocês não conseguiram. Mas a gente estava o quê? Só crescendo a empresa, só crescendo o nosso CNPJ, crescendo, estruturando e avançando. Exatamente, porque as pessoas acabam confundindo muito e é aquilo que você falou, né? Olha o caixa da empresa, vê que o caixa, né, tá com o caixa alto. É tentador. É tentador. E aí acha e começa aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Só que uma coisa que você sempre falou, e a gente vive muito isso, as oportunidades vêm e elas não esperam dinheiro, não. Se você não tem dinheiro na mão, se você não tem um caixa bom, você perde as oportunidades. A gente já viu grandes empresários, empresas grandes, perderem negócio ou pedir ajuda ao Átila, que é muito menor do que elas, exatamente porque ele tinha o caixa livre e eles tinham o caixa totalmente imobilizado. Então, a gente também tem que ter essa consciência, tem que ter ali, ter essa gestão, ter o controle e ver. É tentador você ter a sua empresa ali faturando um número alto e, como você falou, você mora de aluguel. Muitos criticavam a gente. Poxa, mas você não pode fazer isso? Posso, mas não é o momento. Você não pode trocar de carro? Posso, mas não é o momento. Você não pode ter isso, você não pode ter aquilo? Posso, mas não é o momento. Exatamente. Então, assim, tudo é uma escolha. Qual é a escolha que você está tomando? Qual é a decisão que você tomou? Se você quer, isso aqui é uma escolha também, né? Se a pessoa acha que o CPF dela tem que estar acima de qualquer coisa, ela vai pegar o dinheiro, eu vou deixar o dinheiro ali no caixa? Não, eu tenho que gastar? Ok, é uma escolha sua. Mas o que a gente está falando aqui são coisas que já vem acontecendo, é o que eu sempre falo aqui no Visão de Mulher, a gente tem propriedade para falar. Então, é uma empresa que dá resultado. Então, a gente gera resultado neste formato. E a gente vê que muitos também geram resultado trabalhando assim, fazendo assim. Primeiro, você prioriza o seu CNPJ para depois vir o seu CPF. Seu CNPJ está ali forte, em consequência, o seu CPF também vai ser forte. Verdade. Então, você vai colher os frutos do que você plantou. Então, fica essa dica, porque é algo que muitos empresários confundem e acabam errando feio nisso, tá? Então, olhe o caixa da sua empresa, mas olhe com o olhar certo e veja a real necessidade e o que de fato você quer para a sua vida, tá? E toma a escolha correta. É verdade. O último ponto aqui, o terceiro e último ponto, é ter conhecimento pleno do seu negócio. Quando a gente fala aqui ter conhecimento pleno, até quando eu estava fazendo a pauta aqui, né, a gente até brincou que eu falei, você fazer tudo. Não, né? Porque sozinho é o que a gente sempre fala, você não vai conseguir. Mas ter conhecimento pleno você tem que ter. Porque nós mesmos já sofremos, não foi uma vez, foram várias vezes com o contador. Uhum. Eu confiar no contador e vir uma guia para eu pagar. E se eu não tenho o meu controle interno, eu ia ter um prejuízo na minha empresa fora do normal. E não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foram mais de, vamos botar aí, aproximando uns 10 contadores. E não foi contador de escritório pequeno, escritório médio, escritório grande. Exatamente. O alto, você conhecer o seu negócio, conhecer a sua tributação, o seu faturamento, conhecer as alíquotas, conhecer os mecanismos comerciais, contábeis, tributários. Você ter isso como base, porque eu vejo as pessoas entrando no negócio e ficam, eu não gosto de parte contábil, eu não gosto de parte tributária, eu não gosto da parte comercial. Você tem que ter um conhecimento geral. Você não pode ser específico só em um determinado conhecimento, porque senão você fica refém de algum erro, refém de alguma coisa. Lógico, quando você é uma empresa muito grande, estruturada, a gente está fazendo esse conteúdo aqui para pessoas que estão começando, para pessoas que estão se estruturando, e para quem está se reestruturando.
Sim. Então é bom você dominar, né? É bom você ter o conhecimento. Você tiver, assim, em vez de você assistir uma série, vai assistir um conteúdo sobre um benefício fiscal, vai assistir um conteúdo sobre alíquotas, assistir um conteúdo sobre reforma tributária. É bom, eu gosto não, mas eu não faço o que eu gosto, eu faço o que precisa. Exatamente. E o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer o que precisa. Ele não pode negligenciar se o sistema dele é simples, se o sistema dele é lucro presumido, se ele está enquadrado no lucro real, qual o melhor enquadramento tributário para ele. Ah, eu contratei um contador, eu contratei um advogado tributarista, e eles vão fazer esse planejamento para mim. Olha só, eles podem até fazer, mas a decisão quem vai tomar é você. E você só toma uma decisão baseada naquilo que você conhece, que você tem um conhecimento mínimo. Eu julgo até que você tem que ter o conhecimento mediano ou expert nessas situações, não é isso, Francine? Exatamente. A gente mesmo, em uma das nossas empresas, né? A gente iniciando o contador, ele queria que a gente fosse para o simples. Uhum. E até, assim, no início, a gente escuta muito falar, nós não temos nenhuma empresa no simples, exatamente por quê? Porque nós fizemos cálculo. Nós estudamos. Antes de abrir a empresa, a gente estudou quais eram os produtos que nós iríamos comercializar, quais eram as alíquotas que cada produto desse ia vir e quanto a gente pretendia faturar em relação a essa empresa. E mesmo com essa empresa tendo o faturamento, né, que poderia ser do simples, a gente fazendo o cálculo, eu ia perder dinheiro. Uhum. Eu ia perder, porque o simples ele já inicia numa taxação, numa tarifa, e simplesmente, se eu estando no presumido, eu iria pagar bem menos. Muito menos. Muito menos.